Tá? A presença de quem já está por aqui. Opa, boa noite, Pamela. É uma ótima surpresa lhe ver por aqui. Peraí, gente, que eu tô tentando me organizar. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Fiz uma correria para chegar aqui. Não, tranquilo. Então, como sempre, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Mas tem algumas informações que não tem como omitir. Então, vou começar aqui a gravação. Só um instante. Mais alguém aí também para fazer o backup da gravação, por gentileza, beleza, gente? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de apresentação do passo a passo, né, dos projetos. Então, a ideia vai ser trazer para vocês algumas orientações que eu acho interessante de acontecer dentro dos projetos, mas como eu venho sempre falando, né, os nossos projetos são totalmente adaptáveis e a gente pode ter algum novo alinhamento, mas isso daqui serve como um guia, né, enfim, algum roteiro inicial, principalmente porque a gente sabe que a maioria das pessoas envolvidas estão tendo a sua primeira experiência e aí faz todo sentido, né? Então, vou começar logo apresentando aqui para vocês um arquivo que eu criei para já está disponibilizado dentro das pastas dos projetos, né? Eu tinha enviado esse link especificamente para as facilitadoras, mas está à disposição de todos, né? No caso, em cada um dos projetos nos quais vocês estão alocados, beleza? É, como Aí, isso? aí eu saí cedo de casa, mas não saí para chegar lá. Peguei o Iris, 420 ali embaixo. eu acho que ela. Aí Deixa eu eu ver falei se com eu ela. consigo mutar ela, Eu gente. queria falar com ela que eu ia lá, né? Pronto, Ia vamos perguntar se ela continuar aqui, beleza? Todos me ouvem, né, pessoal? Tá tudo tranquilo? Sim, sim. Show. Então, galera, o que a gente tem de estrutura no projeto, isso daí vocês vão acabar se deparando, né, com essa realidade ou com boa parte desses processos. Em muitos dos projetos que vocês venham participar, né, seja dentro do NDS ou no próximo passo aí da carreira de vocês, então, inevitavelmente, tem algumas fases que os projetos eles têm que obrigatoriamente passar por elas, né? Então, se vocês observarem, eu divido aqui as fases. Essa primeira fase, eu diria que ela não está inclusa ainda dentro do projeto, né? Isso daqui muito mais para de fato contextualizar os novatos, fazer com que vocês entendam quem é o ND, o que é o NDS, né? O que é que a gente está fazendo por lá, trazer um pouquinho da história e tudo mais. Porém, inclusive, assim, seria interessante que vocês, facilitadoras, começassem a ticar mesmo, né? A marcar esses checkbox para a gente entender. Eu, na medida do possível, eu vou ficar fazendo esse acompanhamento dentro de cada arquivo. A gente espera que todos os projetos, por estarem começando mais ou menos na mesma data, né, eles estejam sempre na mesma fase, mas isso pode não acontecer, né? Um projeto, ele tem sua complexidade, suas particularidades, enfim. Então, é importante para a gente não se perder, a gente ter uma noção mais ou menos de o que já transcorreu no projeto e o que falta a gente percorrer. Mas eu volto a dizer, né, que isso daqui não é lei, beleza, gente? Isso daqui é algo que tá mais como uma sugestão, mas que muito provavelmente a gente vai acabar seguindo essa linha de raciocínio, porque boa parte dessas indicações não tem como fugir. Então, recentemente eu tive essa reunião com as facilitadoras, né?
onde eu acabei contextualizando um pouco quais ferramentas, de forma geral, a gente pretende utilizar nos projetos. Muitos de vocês ainda não tiveram contato com o Gira. Já tivemos recentemente 2 reuniões para eu explicar. Uma, eu acho que foi com os veteranos e outra com os novatos, né, para explicar melhor o que é o Discord, o que são essas categorias e os canais. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas, enfim. E no próximo momento, vocês vão ter um contato maior com o Miro. Inicialmente serão as facilitadoras que vão trazer informações, mas, enfim, vamos falar sobre isso mais à frente, tá bom? A gente falou um pouco também sobre os papéis, né, e responsabilidades que a gente vai ter dentro de cada time. Vocês já estão cientes que hoje a gente tem essa subdivisão, né, de, digamos assim, atuações. A gente tem, em cada time, nós temos o back-end, temos o front-end, temos o design de interface, que pode ter um up aí, talvez com o UX, né, experiência do usuário. Temos a pessoa que vai trabalhar com a qualidade, que vai ser o nosso tester, e temos também a facilitadora, ok? Também já fizemos a explicação sobre um overview, né, sobre cada um dos projetos. A gente sabe que nesse momento, né, o que tínhamos era um projeto já meio que corrente, que era o Senior, e os outros 2, de fato, estamos dando esse kickoff, né? E, enfim, depois disso, o que eu trouxe como sugestão, isso daí é algo que eu tenho que alinhar com as facilitadoras, saber se vai fazer sentido a gente trazer para dentro dos projetos. Além de pensarmos na capacitação que já vem acontecendo de forma natural, orgânica, né, de vocês diariamente estarem no NDS, seja de forma presencial ou de forma remota, se não seria interessante também, desde o começo, a gente fazer um levantamento sobre quem é cada um dos colaboradores, né, que está envolvido nos projetos e tentar entender isso que a gente chama de personal map, né? Tentar entender hoje quais dificuldades que vocês imaginam ter, que vocês enxergam que tem, e de que forma a gente, durante o projeto, a gente poderia trabalhar essas dificuldades, não somente técnicas, beleza? E, além disso, eu também já fiz esse levantamento de dias e horas disponíveis de cada um de vocês, né? Não está repassada essa informação para as facilitadoras, é fato. Por gentileza, me cobrem isso, tá bom, gente? Que mais? Sobre as metodologias que utilizaremos, método, framework, né, o que quer que seja, de uma forma geral, tentaremos seguir os conceitos de um desenvolvimento ágil. Então, basicamente, se a gente for olhar os pilares, né, da agilidade, os pilares do Scrum, que também estão enraizados no Kanban, a gente tem a transparência. Então, a gente vai prezar por todo o nosso trabalho, ele está sendo explicitado. A gente não pode, em momento algum no projeto, deixar essas informações de stand-by, nem ter essas comunicações diretas, né? Sem a gente estar formalizando, beleza, galera? Então, para a gente poder inspecionar esse trabalho, né, tudo que vem sendo feito, a gente precisa tornar transparente. E, após fazer essa inspeção, se necessário, faremos as devidas adaptações. Beleza? Então,
Eu também já tinha falado, acho que para a maioria, né, que a gente vinha tentando adotar o Scrum em sua totalidade, e aí, não que não tenha dado certo, né, mas até para fins de experiência, a gente agora está trazendo o Kanban, vamos fazer aí uma mescla, um Scrumban. Eu sei que esses termos muito técnicos, né, principalmente para a galera aí, os devs, nesse momento da carreira de vocês, talvez não sejam tão interessantes, mas o fato é que vocês vão vivenciar essa proposta, beleza? E eu pretendo atuar mais como um coach mesmo, né? Existe, de fato, essa posição dentro de algumas organizações que a gente chama de Agile Coach. Então, eu vou olhar de forma mais macro sobre cada um dos projetos, principalmente as equipes, né? E como andam essas equipes, seus rendimentos. Eu vou estar atuando ali em parceria com as facilitadoras. Eu queria que vocês tivessem em mente, né, que, assim, gente, é muito importante a gente ter feedbacks relacionado ao nosso projeto, né? O NDS é um projeto construído por todos nós, por todos que já passaram, por todos que estão atualmente. Então, assim, todas as observações que vocês possam trazer, né, novas informações que façam sentido a gente agregar no projeto, por gentileza, compartilhem, beleza? Então, isso daqui não é nem um cheque, né? É mais como uma forma de lembrete de que o feedback ele tem que ser constante, não só para o projeto NDS, mas dentro das próprias equipes, né? Eu espero que a gente tenha um entendimento, sejamos inteligentes para fazer isso acontecer. E aí já temos os nossos times técnicos alocados, né, em cada um dos projetos. E agora todo mundo se perguntando, depois desse nosso primeiro encontro de kickoff, sim, Emerson, e aí? O que é que cada um faz? O que é que o front faz? O que é que o back faz? O que é que os facilitadores fazem? Enfim, gente, como eu falei para vocês no começo dessa conversa, existe todo um processo, né, dentro de um projeto. Então, para a gente envolver toda a equipe, para a gente já começar o mão na massa, é importante que já tenham havido etapas anteriores, né? Então, assim, na medida do possível, eu estou tentando segurar, mediar, digamos assim, a participação de cada um de vocês e também tentar minimizar um pouco a ansiedade, né? Porque desde o do começo do ano que a gente fala em participação em projeto e tal, e para essa galera que está aí na fila, aguardando que isso aconteça, né? Toda nova semana, assim, agora, né? Em que momento vamos de fato aí construir a primeira tela e tal. Mas na prática não é assim que acontece, beleza, gente? Tem que ter esse processo anterior, que é justamente o que eu já estou alinhando com as meninas aí, as facilitadoras, para que a gente comece as primeiras entrevistas, né? Eu dei um overview, uma visão geral sobre o que vai ser o projeto, mas eu não quero nem que essas informações que eu utilizo, que eu trouxe para vocês, elas sejam utilizadas, né? Ali foi só para dar uma contextualização, mas de fato, as informações que, digamos assim, vão valer, né? As informações que serão transformadas em histórias de usuário, que serão trazidas para a equipe, vão ser aquelas que as facilitadoras vão levantar junto aos clientes. Agora, se o cliente vai ser eu ou não, aí é outros 500, né? Mas o fato é que o nosso projeto está começando mesmo a partir do momento em que as nossas facilitadoras fizerem essas entrevistas e começarem a, como é que eu posso dizer assim, mensurar essas informações, né? A trabalhar essas informações. Então, a primeira sugestão que eu trago para
pós-entrevistas, que aí pode ser uma entrevista, pode ser 3 entrevistas, 10 entrevistas, aí vai de cada um de vocês, né? Com certeza a gente tem gente suficiente disponível. Quando eu digo gente, os stakeholders, né? Seja um operador, seja um patrocinador, tem muita gente envolvida em cada um desses projetos e, consequentemente, poderíamos fazer várias entrevistas, mas aí tudo no seu tempo. Fiz a primeira entrevista, cara, já deu para levantar aqui informações suficientes, então vamos para esses primeiros levantamentos, vamos catalogar, né, essas informações. Então, a sugestão é de que a gente converse um pouco sobre discovery e talvez até delivery também, né? Que é para logo em seguida os POs se reunirem com os designers e fazerem as primeiras pesquisas de mercado. A gente sabe que, não, já conversei com o cliente, então já sei de tudo que o cliente precisa. Na prática, não é para funcionar desse jeito, né, gente? A gente tem que fazer pesquisa, seja com o usuário final ou fazer pelo menos um benchmark, que é para entender se existem outras soluções, o que é que essas soluções utilizam. Porque, enfim, de uma forma geral, o cliente ele tem uma dor, mas não necessariamente ele sabe indicar como resolver essa dor. Então, é através dessas pesquisas que a gente consegue entender, inclusive, que, cara, existe isso daqui que o cliente nem imaginava, né? Sei lá, já existe uma solução, inclusive gratuita, e até o que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é a validação, né, do projeto. Tipo assim, a gente está cogitando desenvolver um projeto e nos primeiros passos aqui do projeto a gente descobre que ele é inviável pelo valor, pelo tempo necessário, ou sei lá, já existem outras possíveis soluções, soluções mais simples, né, que atendam a, a esses mesmos critérios, né, que a gente estava cogitando um desenvolvimento mais robusto de forma desnecessária, beleza? Então, após essas pesquisas, né, e conversa entre PO e design, a gente vai elencar os possíveis soluções. É o caso da Senium, por exemplo. A própria cliente, ela chegou indicando, nesse começo, de repente, a gente poderia fazer só uma planilha. Então, pô, se para o cliente faz sentido ter algo simples, né? Ok que, por esse motivo, a gente talvez não fosse nem atuar, né? Mas o mais importante, gente, é a entrega de valor. É o que o cliente está precisando e de que forma a gente ajudou a ele, nem que seja com uma simples orientação, né? Não foi com uma entrega de projeto, né? Um desenvolvimento de um sistema digital, mas, enfim, no final a gente cumpriu o objetivo que foi a entrega de valor para o cliente, ok? Então, elencar essas possíveis soluções, aí temos aqui um detalhe, né, que eu não tinha trazido, que é o que? É você validar com o cliente. E, voltando aqui ao exemplo da Senior, digamos que a gente adiantou um passo aqui, né? Mas foram elencadas essas possíveis soluções e agora vai ser validado com o cliente, beleza? E aí eu reforço, né, para essa situação que a gente passou recentemente, que, assim, talvez seja mais interessante a gente trazer um contexto muito bem desenvolvido para o cliente, mas não necessariamente já o protótipo, beleza? Tanto para fins de aprendizado nosso mesmo, né? Seguir um fluxo do projeto, como normalmente ocorre, quanto para a gente não criar também essa expectativa, a depender do cliente que a gente esteja tratando, pessoal, inclusive, ao apresentar um protótipo sem a gente ter desenvolvido uma linha de código sequer,
ele pode ficar com a impressão de que vai ser muito rápido de ser desenvolvido, né? E aí, quanto mais tempo a gente demora para fazer essa entrega, mais existe uma frustração por parte do cliente. Então, é validar essas possíveis soluções que a gente elencou para, por exemplo, ele dizer, uma das possibilidades é uma planilha. Uma planilha me atende. Não, não me atende não, mas um desenvolvimento de um sistema somente com a tela, né? Somente com cadastro, ao invés de ter toda uma robustez, beleza? Isso daí vai ficar a critério de vocês, vou ficar acompanhando, né? E dando minhas opiniões sobre essas soluções também. E aí, os devem estar tudo com orelha de pé, os devem, né? Devem estar todos com orelhas em pé, porque eles estão se perguntando, cara, quem seremos nós, né, durante todo esse processo? Quanto tempo esse processo vai demorar? Então, assim, podemos chegar em um consenso de que, cara, não necessariamente os devs precisariam esperar tudo isso acontecer. Ok, só que tem um pequeno detalhe, né, gente? Quando a gente vem aqui para essa próxima fase, que é a do pré-game, vocês vão ver que após todos esses passo a passo, lá no final, sem a gente ainda ter escrito uma linha de código sequer, é que a gente vai para, de fato, a viabilidade do projeto. Por quê? Porque essa validação com o cliente aqui, ó, não significa ainda que o projeto ele é viável, não, beleza? Para a gente ter uma certeza maior sobre a viabilidade desse projeto, a gente vai ter que passar por todas essas fases aqui. Quais são essas fases? Após o PO ter feito essas primeira entrevista, né, ter avaliado aí as possibilidades, o PO ele vai identificar, ele já pode ter feito isso durante esse estudo aqui, né, mas pode ser que não, né, que ele tenha avaliado especificamente outras ferramentas que existam no mercado. Então, em algum momento, o nosso facilitador ele tem que identificar quem são as pessoas envolvidas, né, os stakeholders, enfim, esse é um termozinho técnico utilizado para todos os interessados no desenvolvimento desse projeto, seja uma pessoa que vai utilizar ou não o sistema, beleza? Identificado essas pessoas, né? Aí a gente vai partir para essa plataforma que eu tinha falado em outro momento, que é o Miro, né? E vai ser lá onde os nossos facilitadores vão começar a trabalhar inicialmente, criando a documentação de todas essas informações que ele já levantou anteriormente, com relação às entrevistas, às pesquisas que ele fez de mercado, as pessoas que ele conseguiu identificar, né, que estarão envolvidas, que estão interessadas no projeto. E aí eu sugiro algumas informações que a gente vai trazer nessa documentação. Lógico, gente, como sempre, né, eu vou estar atuando ali com vocês, fazendo indicações, orientações, vou disponibilizar materiais que a gente já desenvolveu para vocês terem uma noção melhor de quais informações trazer nesse primeiro momento. Por quê? Porque depois que as facilitadoras criarem essa documentação, elas vão marcar uma reunião para poder apresentar essa documentação para vocês, né? Então, todos que estão participando do projeto, vocês não estão no projeto só para estar criando linha de código, só para estar criando interface, não, beleza, galera? Vocês têm que estar bem contextualizados sobre o que é o projeto e, principalmente, qual é a entrega de valor que a gente está trazendo para esse nosso patrocinador, para os operadores, beleza? Inclusive, né, eu trago esse adendo aqui para as facilitadoras, que hoje é muito difícil você trabalhar em um projeto no qual você não esteja contextualizado sobre o negócio. Então, é importante, principalmente para quem está chegando agora, para a Pamela, para a Iris, mas de uma forma geral, né, para todos os envolvidos, de vocês entenderem
o que é o IFCE, né? Quem é o IFCE? Na medida do possível, lógico, né, gente? Quais rotinas administrativas eles têm lá? Quem são esses seres humanos que estão envolvidos, né, dentro dessa instituição? Porque tudo isso te traz embasamento para, inclusive, você entender melhor as dores que vão ser apontadas, né? E principalmente, gente, para não atuarmos somente como repassadores de demanda. A gente tem que saber indagar, né? Tem que saber perguntar. Cara, tem certeza que isso daqui é a melhor opção para ti, né? Por que que a gente não faz desse outro jeito? E ainda tem esse detalhe, né? Em um momento anterior, eu falei que o cliente ele não sabe muito bem como resolver seus problemas. Então, assim, a gente tem que usar do nosso conhecimento tecnológico e que na teoria somos mais experientes que eles, né? Para trazer essas informações também, né? Juntar com as talvez poucas informações que o cliente já nos traga. Para isso a gente tem que ter uma inteligência, saber fazer as perguntas certas, né? E ao mesmo tempo, não ali durante a entrevista a gente é mais um escuta ativo, aí depois pensar, estudar esses dados levantados para a gente trazer, de repente, contrapropostas e tudo mais, beleza? Então, apresentada essa documentação inicial do projeto, a gente vai definir, na verdade, essa daqui não, porque, na verdade, a gente pode até sim deixar como um adendo aqui, por quê? Porque caso vocês vejam que não faz sentido a gente utilizar um Scrumban, né? Sei lá, a Pamela, pô, cara, falar aqui com o Emerson se tem algum problema a gente utilizar o Scrum e tal, e que provavelmente não vai ter, né? Porque para mim o importante, eu vou passar o projeto todo falando isso, o importante é a entrega de valor. Então, se eu estou vendo que a gente está fazendo os levantamentos corretos das informações, estamos conseguindo desenvolver e, de fato, o cliente está aprovando essas entregas, então a gente está no caminho certo, independente da metodologia, beleza? Então, existe esse ponto de questão aqui, né, durante esse processo. E aí, feita essa apresentação, né, a gente vai conversar um pouco sobre priorização. Por quê? Porque logo após a gente conversar sobre essa documentação inicial, a gente vai ter um processo que é o processo de catalogação das histórias que foram contadas pelo usuário, né? A gente diz que essas primeiras informações levantadas a gente chama de HU ou S, né, que é história de usuário, é mais um termozinho que está dentro aí desses frameworks, dentro dessas metodologias, beleza, galera? Mas se fosse para converter em outras palavras, né, nada mais é do que os requisitos funcionais, não funcionais, as regras de negócio, né, que a gente traz dentro desses cards das histórias de usuário. E aí, galera, é um momento muito importante porque esse processo ele vai ser feito com o time inteiro, né? Vai ser as meninas facilitando, né? Porém, trazendo esse levantamento e ouvindo também o time técnico, né? Vai ser muito importante a presença de vocês e principalmente a colaboração de vocês nesse processo. Por quê? Porque na teoria, nós facilitadores, né, Scrum Masters, POs, se a gente não tiver um background técnico, né, se nenhum de nós tivermos sido desenvolvedores, a gente, apesar de ter um entendimento geral, pelo convívio, pela experiência, a gente não consegue mensurar quais as necessidades técnicas para cada uma dessas histórias de usuário. Então, vai ser importante que vocês estejam presentes para vocês
ok que estamos falando de desenvolvedores não tão experientes, né? Mas, de qualquer forma, é importante vocês participarem desse processo até para ter a experiência dentro do projeto, beleza? E aí, criado esses story map, né? Eu tenho também aqui também, foi que eu trouxe essa definição de políticas públicas, porque é algo que é trazido no Kanban, sabe, gente? Na verdade, é políticas explícitas, né? Não é políticas públicas. Explícitas. Que são basicamente as regras que a gente vai adotar dentro do projeto, né? Como, por exemplo, quais serão as cadências adotadas, quais as reuniões adotadas, né? Qual a periodicidade dessas reuniões? Então, vai ser aqui que vocês vão definir, por exemplo, quais serão os dias e horas das nossas reuniões. Sim, mas e até lá, como é que a gente vai fazer? Aí fica a critério, né, gente? A Pamela, ou a Rayane, ou a Iris pode puxar você, gente, podemos marcar amanhã, de uma forma mais aleatória mesmo, tá bom? Ou, se preferirem, não vejo problema, podem até adiantar esse passo aqui também. Tranquilo. Criado esse Story Map, aí a gente vai fazer o levantamento, um levantamento bem breve sobre quais as estimativas a gente vai ter para cada uma dessas histórias, que é para no final a gente fazer a priorização de cada uma delas, né? Então, inclusive, esse priorizar significa, cara, qual a que obrigatoriamente tem que vir primeiro, né? Qual a que pode ser opcional, qual a que a gente pode deixar para o final do projeto. E, consequentemente, a gente também analisar, deixa eu até escrever aqui, ó, as entregas e os MVPs, né? A gente pode definir que, não, Emerson, o projeto como um todo é um MVP ok, porque é um projeto de 3 meses, mas dentro desse MVP geral, né, o MVP macro, pode existir uns MVPs intermediários, que a gente também pode chamar de release, né? Vamos acertar aqui para ser uma release por mês, né? Mas isso vai depender da catalogação das histórias que vocês fizerem, beleza? E aí, como eu falei para vocês, galera, para no final, depois de todo esse processo, a gente chegar a esse entendimento de se o projeto é viável ou não, né? A gente não consegue, na doida, chegar e dizer, não, um projeto desse daí com certeza é muito fácil, um projeto desse a gente, sem dúvida, entrega em 3 meses. Pela experiência, não vou nem muito longe, né? Pela última experiência, que ela ainda nem foi concluída, que tivemos, que é o projeto de avisos, esse projeto ele já está passando, se não estou enganado, não tenho as datas exatas, mas ele já ultrapassou aí o período de 3 meses. E é um projeto super simples, sabe, gente? Lógico que quando a gente fala, né, de pessoas que nunca tiveram experiência com projeto, que estão tendo que fazer vários estudos ali durante o desenvolvimento, não é algo super simples, né? Mas, no geral, ao olhar de um operador, né, a gente está falando ali de 3 telas. Né? Ninguém sabe a complexidade por trás disso, mas, enfim, então, se a gente está colocando um prazo de 3 meses e a gente, nesse levantamento aqui do Story Map, a gente vê que é um projeto que vai nos exigir no mínimo 10 telas, cara, pela experiência a gente já sabe que não leva só 3 meses. Qual é o tamanho da equipe? É uma equipe de 4 desenvolvedores, 5 desenvolvedores, não desenvolve não, tem nem perigo, né? Eu estou dando essa certeza para vocês. Para pessoas inexperientes, estão começando um projeto agora, vai fazer um projeto de 10 páginas, pode botar aí no mínimo 6 meses ou um ano, beleza? Então a gente já vê que não é um projeto viável. Cara, tem como enxugar para 3 ou 4 páginas? Tem. Aí, opa, então aí já está mais próximo da nossa realidade. Não, não tem como enxugar, mas é no mínimo 8 páginas. Então, gente, não tem como ser desenvolvido dentro de 3 meses. E aí, ainda assim, a gente encara, né,
faz sentido, a gente sabe que vai ter um risco grande de desistência por parte, pelo menos, dessa galera que é voluntária, né? Porque a gente sabe que o pessoal que está aqui de forma voluntária, e quando eu digo forma voluntária, não é só os remotos, né? Os próprios alunos dentro do NDS. Então, é um pessoal que está procurando outras oportunidades e, de repente, essa oportunidade pode aparecer em 4 meses, 5 meses. Então, se é um projeto que ao invés de 3 meses a gente vai jogar para 6 meses, vai aumentar esse range aí, né, esse período, então existe um risco muito maior dele acabar se tornando um projeto fracassado se a gente não tiver pessoas para a gente engajar nessa rotatividade, beleza? Então, tudo isso daí a gente tem, é importante que haja esse estudo antes mesmo da gente começar a ter esforços maiores. Não, vamos começar a desenvolver aqui para descobrir depois de 1 mês e meio que o projeto é inviável. Tá entendendo, gente? Faz sentido? Não faz, né? É muito importante a gente ter esses primeiros levantamentos, né? A gente ter essa fase do pré-projeto e do pré-game para a gente poder chegar nesse ponto de decisão aqui, que é o estudo de viabilidade do projeto. Cara, a gente já tinha validado com o cliente, Emerson, o cliente achou lindo, criamos expectativa no cliente e tudo mais. Gente, infelizmente, não temos o que fazer. Inclusive, passamos por essa situação com a Senior, né? A gente foi lá, entrevistou, o cliente falou tudo que queria, o que não queria. Ele imaginou uma plataforma top LinkedIn da vida, e aí depois que a gente foi fazer esse estudo de viabilidade, entendemos que não dava para ser um projeto daquela magnitude, e aí voltamos atrás, né? Fizemos um novo levantamento de possíveis soluções, elencamos, desenvolvemos o protótipo e agora a gente vai mais uma vez validar com ele. Por quê? Porque agora ele está dentro do nosso estudo de viabilidade. A gente viu que esse novo levantamento é possível, ou esperemos, né? Imaginamos que seja, beleza? Por isso que eu conto aí com 2 profissionais altamente gabaritados, que é a Rayane e o Alex. Ok, gente, fechada a fase de pré-game, aí sim que eu aconselho começar a atuação dos nossos devs de fato. Porém, eu volto a dizer, galera, tá todo mundo na ansiedade aí, não tá nem vendo pro tempo que pode ser perdido. Mas se eu tenho tempo, tem problema não, meu amigo. Me jogue aí que eu quero saber é de movimentar meus dedos, né? Então, a gente pode mesclar essa fase do pré-desenvolvimento, sprint zero, junto com a de pré-game, né? Que eu já tinha falado com alguns devs, a gente já tinha conversado sobre o que é essa sprint zero, né? É basicamente a gente entender melhor das ferramentas que serão utilizadas, porque a gente sabe que os colegas aí tiveram uma trilha de estudo, né, até serem alocados nos projetos, mas eles estão somente em estudos, né, eles estão somente no ambiente, digamos assim, de desenvolvimento, né, que é o próprio computador deles, e aqui a gente já passa para uma nova estrutura. Na teoria, galera, todo projeto ele deveria ter no mínimo um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. Mas muitos projetos têm inclusive um ambiente de teste também. O ambiente de teste era para ser um ambiente específico, mas enfim, para a gente isso hoje é inviável, né? Pelo nosso tempo, pelo conhecimento que temos, enfim. E aí, eu indico, né, no início dessa fase, que pessoas que já tiveram essa experiência, a gente pode pegar aí o Genilton, o André, o José Carlos, né, que vai ser convidado aí para repassar um pouquinho de conhecimento que já teve dentro do nosso projeto, enfim, toda essa galera aí mais veterana, para explicar para esses novatos, né, qual foram os primeiros passos que eles fizeram, o que foi que eles fizeram que não precisava ter sido feito. Eu tinha até indicado para o André que talvez a gente pudesse usar essa reunião de hoje, mas como eu já imaginava que ela ia ser um pouquinho mais longa, né, então
já até marquei aqui 2 agendas para amanhã, né, para que essa galera tenha esses momentos, né, que seria a gente separar só a galera do front e esses veteranos ter essa troca de conhecimento, né? Repassar conhecimento, na verdade, indicar o que deveriam fazer ali no começo do projeto, assim como o pessoal do back-end também, diferentemente dos testers e dos designers, né? Que é um outro contexto de atuação, beleza? Mas aí, voltando aqui para nosso sprint zero, né? Após apresentar essas ferramentas, os procedimentos iniciais, não após, mas em paralelo, o PO já pode começar a detalhar essas primeiras histórias no Gira, né? Eu já tinha indicado para vocês que a gente vai utilizar a ferramenta de gestão de backlog ali dos cards, vai ser o Gira. E para que os nossos designers eles tenham um embasamento maior para esses primeiros desenvolvimentos, né, que seria a criação de wireframes, é importante que já tenha algum detalhamento ali de histórias de usuário. Isso significa que a nossa esteira de discovery, né, a nossa esteira de upstream, ela já está acontecendo? Não, beleza, galera? Que inclusive esse wireframe ele pode ser criado pelos próprios POs, né? Que esse wireframe não precisa ser nem uma ferramenta, ele pode ser um esboço mesmo, já indo fazer ali as suas primeiras preparações, que é para daqui a pouco a gente trazer esse contexto, tanto para a galera do design, quanto para a galera do técnico, né? A galera do downstream, que é quando a gente vai utilizar o que a gente costuma chamar de técnica dos 3 amigos, que nada mais é do que a validação por parte dos design, a validação por parte do time técnico. Beleza? Em paralelo também, nós temos aqui um provável estudo por parte dos devs, e aí quando eu falo devs é tanto front quanto back, né? Que trazer aqui um exemplo, né? Que a gente estava falando lá na equipe do projeto de requisições, né? Formulário de requisições. A gente já sabe que o projeto ele vai utilizar envio de e-mail. A gente já sabe também que o projeto vai utilizar conversão de PDF. Então, precisa só na hora que eu for assumir o card digamos assim, card de envio de e-mail com PDF. Só nesse momento eu ir atrás de estudar sobre como se envia um e-mail, como se cria um PDF, se converte um PDF. Não, eu já poderia fazer nesse primeiro momento por mais que não esteja contextualizado dentro do projeto, né, mas eu já consigo entender, cara, isso daqui é uma biblioteca,